A paz, livro de Primeiras Reis, no seu capítulo 19, versículo 8, vai dizer: levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites a Horebe, o monte de Deus. Elias ele se encontrava perseguido, Elias se encontrava desanimado, angustiado devido à ameaça que ele recebeu da rainha Jezabel. E a Bíblia diz que Elias ele recebe a visita de um anjo. E esse anjo, ele diz para Elias: come. E Elias come e vai dormir. Novamente o anjo se apresenta pela segunda vez e diz para ele: come, porque muito comprido será a sua caminhada. E a Bíblia diz que com a força daquela comida ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites a Horebe, o monte de Deus. Quem sabe você nesse momento se encontra aí desanimado, quem sabe você se encontra aí desacreditado, com medo de alguma situação ou de algo que você ouviu. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor é o alimento que você precisa para caminhar, acima de tudo, com a paz no seu interior. E entender que quando Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, é porque ele sabia muito bem o que é que ele queria dizer com isso. Porque Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus se apresenta como os dois elementos essenciais para a vida: o pão e a água, o alimento e a água. Ou seja, Jesus quer dizer para você que está aí, quem sabe desanimado, quem sabe desacreditado, ele está dizendo para você que ele é o alimento que você precisa. Jesus ele se apresenta como o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então o ser humano, basicamente, ele precisa desses dois elementos para que se mantenha vivo. Então é preciso que você entenda que sem Jesus é impossível ter a vida eterna, é impossível ter ânimo, é impossível ter a paz sem Jesus. É preciso que você entenda que como Elias se encontrava pedindo em seu ânimo a morte, Elias pediu para que o Senhor o levasse dessa terra, porque ele já estava cansado, mas não cansado fisicamente, Elias estava cansado espiritualmente. Eu não sei como é que você se encontra nesse dia de hoje, mas eu quero vir aqui como profeta de Deus para dizer para você que a palavra do Senhor, ela veio para alimentar a sua alma. A palavra do Senhor nessa noite dá força para você continuar caminhando nessa terra, para que você continue acreditando que Deus é contigo. Você não vai parar nessa caminhada, você não vai parar nessa trajetória não, sabe por quê? O pão da vida, que é Jesus Cristo, está aqui para te dar ânimo, mas é preciso que você queira se alimentar desse pão. É preciso que você não deixe de se alimentar dele, não deixe de ouvir as suas palavras, porque as palavras do Senhor alimentam a sua alma. A Bíblia diz que com uma certa feita, Daniel ele recebeu uma revelação do anjo do Senhor e as forças dele desvaíram. Mas a Bíblia diz que quando o anjo começou a falar com Daniel, o anjo renovou as forças de Daniel, sabe como? Através da palavra. O próprio Daniel disse: fala, Senhor, porque as suas palavras trazem ânimo, trazem forças para mim. Quem sabe nesse momento não é do dinheiro, não é dos amigos que você está precisando, você precisa de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela te fortalece. A palavra de Deus te dá ânimo para você se erguer e entender que você vai conseguir chegar onde você quer. Você vai conseguir chegar nos seus objetivos, porque a palavra do Senhor nessa noite te anima. E o Senhor Jesus, assim como ele enviou um anjo para falar com Elias no pior momento que ele estava enfrentando, Elias estava sendo perseguido, Elias estava cansado espiritualmente, mas o Senhor deu força para Elias, e com a força daquela comida ele começou a caminhar, e aquilo que ele não desejava mais fazer, ele passou a ter vontade de fazer. Aquilo que ele não queria mais fazer, ele já passou a fazer. Sabe por quê? O Senhor deu ânimo para o profeta dele. E não é diferente.
O Senhor também quer te dar ânimo nessa noite. Você que está aí cabisbaixo, você que está aí sem nenhuma expectativa de vida, você que está aí não sabendo o que é que vai se passar da agora em diante, o que é que vai acontecer da agora em diante. Ei, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus é a força da sua alma. O Senhor Jesus é a força que você precisa para vencer. Você não vai parar, você não vai morrer, você não vai parar na trajetória, porque o pão da vida está aqui para te alimentar. Receba essa palavra, receba força, receba ânimo. É preciso que as pessoas entendam a necessidade de se alimentar da palavra do Senhor. É preciso que você entenda a necessidade de ter informações que venham do altar, que venham do trono de Deus para abençoar você. Você precisa entender que não é de palavras de homem que você precisa da palavra de Deus para se manter vivo nessa terra, porque no mundo nós teremos muitas aflições, teremos muitas dores, teremos muitas decepções, teremos muitas más notícias, mas Jesus, que é o pão da vida, ele vai te dar ânimo, ele vai te dar força para você continuar otimista, você vai continuar alegre, você vai continuar crendo que Deus é contigo e não vai te abandonar. Jesus fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E você não pode ficar desanimado, você precisa se alimentar desse pão e beber dessa água que é a palavra do Senhor. E esse pão e essa água vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar fé suficiente para você vencer, e você não vai parar nessa caminhada. Tem muitas pessoas que têm pensado até mesmo em tirar a sua própria vida, ou até mesmo têm tirado, porque está vazio ou vazia, não tem o pão da vida para se alimentar. Eu quero dizer para você que está aí desanimado, ergue a tua cabeça, porque Jesus é o que você precisa para viver feliz. Você não precisa do ouro e da prata desse mundo, você precisa do pão da vida, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se alimenta dele nessa noite e você terá a vida eterna. Você ainda que não fez uma aliança com o Senhor Jesus, ou até mesmo se encontra afastado do caminho do Senhor, eu digo para você, receba esse pão da vida, porque ele pode trazer vida eterna para você. Não importa a sua situação, ele apaga o seu passado, ele escreve uma nova história para você e diz para você que você não vai parar. Você vai continuar, porque ele vai te alimentar até o fim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Receba essa palavra nessa noite, porque o pão da vida, que é Jesus Cristo, veio para te alimentar. Amém? Que Deus abençoe a você. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.